Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um podcast. Nosso canal Na Trilha da Adolescência hoje traz duas figuras maravilhosas, duas adolescentes incríveis. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho como elas percebem os adultos, as situações, os conflitos da adolescência e a pandemia. Eu sou a Cleusa Barbieri, psicóloga, e estou aqui com a Ana Beatriz e a Maísa. Eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho, falassem um pouquinho de vocês. Olá, tudo bem? Eu sou a Ana Beatriz, tenho 16 anos. Estou no segundo ano do ensino médio e tenho minha irmã, pais, tudo mais. Oi, gente. Meu nome é Maísa. Eu tenho 15 anos. Tô no 9º ano. E acho que vai ser uma experiência muito legal a gente estar aqui hoje. Estou super disposta. Muito bacana. Então, você tem 15 anos e você tem 16 anos, né? Vocês atravessaram o momento da pandemia com 12, 13 anos, né? É uma idade que existem, um relacionamento muito intenso, né? E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Bem tranquilo, como é que foi transitar por esse período da pandemia? Maísa, você gostaria de começar, por favor? Pode ser? Bom, o período da pandemia, para mim, assim, foi um dos piores, porque além de tudo que estava acontecendo, além das dificuldades que estava todo mundo passando, porque foi muito complicado mesmo, para mim, a questão da minha saúde mental foi algo que foi muito complicado, porque eu nunca tinha tido crise de ansiedade, eu nunca tinha tido problemas de verdade com a questão da saúde mental. E quando a pandemia começou, essas coisas começaram a desencadear. Então, assim, além de estar passando por um momento difícil, ainda teve essa coisa que agravou o problema. Então, foi um momento muito complicado para mim. O que foi mais difícil para vocês? Eu acho que, além das crises de ansiedade, eu sempre coloquei muita pressão em mim. Então, durante a pandemia, eu colocava muita pressão em cumprir expectativas, em tentar pegar notas boas e sempre assim. Só que chegou num momento que eu não dava nem mais conta. E então, acho que essa foi a pior parte do problema. Ok. Para você, Ana? Nossa, a pandemia pra mim também foi uma das piores épocas da minha vida. Porque eu também comecei a ter crise de ansiedade, assim, constantemente, sabe? Minha saúde mental piorou muito. E a aparência também piorou muito. E isso afetou muito minha saúde mental. Sua autoestima? Minha autoestima, tudo isso. E assim, eu ficava me comparando 24 horas. 24 horas. Chegou um ponto da pandemia, que assim, eu achei que eu tava engordando, mas eu não tava. Chegou um ponto que eu tava fazendo, assim, exercício pra emagrecer, sim, de YouTube, sabe? Na frente do espelho. Enquanto eu fazia, eu chorava na frente do espelho, porque eu falava, caraca, eu nunca vou ser que nem aquelas meninas do Pinterest, do Instagram, sabe? Porque era uma pressão da internet, das redes sociais o tempo inteiro, porque era 24 horas rede social, sabe? Você não saía de casa, você não fazia nada, você só ficava em internet, em celular, e até o EAD, era tudo internet, sabe? Isso influenciou demais a saúde mental, acho que de todo mundo. Tanto que eu acho que 25%, aumentou 25% da ansiedade da população inteira, sabe? Assim, isso influencia até hoje, todo mundo. É um processo de cura, né? Sim. Eu acredito que tá todo mundo se curando por agora, sabe? Com certeza. A gente espera que sim, né? Mas nós ainda temos, vamos ter ainda durante muito tempo um reflexo da pandemia, né? Na nossa saúde mental, nos nossos relacionamentos, né? Como ficou para vocês, né? Que essa idade também é uma idade de muitas conexões. Como que ficou com os amigos? O relacionamento era via tudo virtual? Eu acho que para mim a pior parte foi porque uma somatória de todos os problemas, né? Porque ainda veio a questão de eu ter essa parte da depressão sendo desenvolvida dentro de mim. E, além de tudo, eu me isolei muito, porque já era difícil de ver as pessoas, mas, além de tudo, eu me isolava. Então, eu não falava mais com ninguém, eu não via mais ninguém, e era o tempo todo na internet vendo pessoas perfeitas, com vidas perfeitas, e me comparando, e me afastando dos meus amigos. Então, assim, foi um momento assim, e quando eu voltei para a vida normal, fui voltando para o presencial, até na escola, eu tinha crise de ansiedade frequentemente, porque era muito difícil voltar à vida que a gente tinha antes, porque foi um padrão de ficar em casa, reclusa, por muito tempo, o que foi piorando a nossa saúde mental e nossas relações, né? Para mim foi... Como que a família se comportou?
A família foi muito assim, não pode nada, detetiza tudo. Tiveram duas versões. Na verdade. Os meus pais são separados, então, assim, tiveram duas versões. A minha mãe, ela sempre encarou a pandemia de uma maneira mais tranquila e não tinha tanta pressão, mas já o meu pai ele encarava de uma maneira mais forte, porque eu tenho um irmão pequenininho, ele tinha acabado de nascer, nasceu no meio da pandemia. Então, eram situações muito diferentes, eu vivia nesses dois universos. Um universo que estava mais de boa em relação à minha mãe e o meu pai, que estava um pouco mais preocupado. Mas, de qualquer forma, os dois me ajudaram bastante. Nos piores momentos, assim, que eu passei durante a pandemia, tanto com crise de ansiedade, tudo, eles me ajudaram, assim, incrivelmente. Importante, né? E pra você, Ana? Então, nas questões das amizades, né? Cara, eu fiquei sem amizade nenhuma. Tipo, era só eu com eu e sem mais ninguém, sabe? Eu não tinha nem relação com meus pais, nem relação com a minha irmã. Eu ficava o dia inteiro no quarto. Eu não via eles o dia inteiro. No máximo pra almoçar e pra jantar, sabe? Então eu perdi a relação social com todo mundo. Eu não conseguia mais conversar, não conseguia mais me comunicar de forma nenhuma. Só por internet, sabe? E isso é uma coisa que me afetou demais. Tipo, tanto... Foi a mesma coisa que aconteceu com ela. Quando eu voltei pra escola, eu não conseguia me socializar de forma alguma. Eu tentava falar, não saía a voz. E Que grave isso, né? aí, o ano inteiro, eu fiquei tendo crise de ansiedade na escola e ir embora. Crise de ansiedade e ir embora. E, sabe, isso era muito desgastante. Porque a cabeça vai ficando cansada disso, sabe? Sim, então tá. Só que não parava, sabe? E aí foi quando eu me toquei, cara, eu preciso fazer uma terapia. Eu preciso fazer alguma coisa. Foi quando eu apareci. E aí, sabe, mudou minha vida. De um jeito que você não tem noção, sabe? Foi muito incrível. Então foi um momento muito desafiador pra mim. Muito desafiador. Graças a Deus tá passando já. Eu praticamente não tenho mais ansiedade, sabe? Isso tá sendo uma vitória. Incrível, são suas conquistas. Sim, nossa, tá sendo maravilhoso, né? E a sua família ficou muito preocupada com as questões da pandemia? Seu pai trabalha na área médica, né? Por incrível que pareça, ele não ficou tão preocupado assim, sabe? Ele ia, voltava, nem falava nada. Minha mãe também, foi tudo muito tranquilo, sabe? Pra eles, assim. Ninguém falava muito sobre a pandemia em si. Familiares de volta, eram... Assim, só minha avó, aquela lá do interior, que, nossa, ela ficou bem, sabe? preocupada. Preocupada. E aí, mas assim, aqui em Brasília, todo mundo ficou muito... Assim, eu não sei muito porque eu não conversei com ninguém, né? Então, não sei muito sobre o ponto de vista deles, como que foi, né? Sim. Esse momento que vocês passaram, né? Ele é um de 13, 12, até 15 anos, 16 anos. É uma fase de muito relacionamento, né? Eu me referencio no outro. Eu me vejo no outro. Talvez tudo que você passou, né, com essa crise, foi uma crise de identidade, né? Eu não sei quem eu sou, eu vou malhar para tentar me parecer com alguém, né? E alguém que está ali na mídia. Nos podcasts anteriores, a gente falou desses excessos referenciais dos influencers, né? Da mídia, de quem traz uma verdade que nem sempre é uma verdade. Então, teve um momento crucial no desenvolvimento de vocês, que é o momento da conexão. E teve uma desconexão, e a conexão de uma forma fria. Porque a internet, ela é uma forma fria. Nós somos seres que nós precisamos sentir o cheiro do outro, nós precisamos olhar no olho, né? Nós precisamos do abraço, nós precisamos do contato físico. E essa fase que vocês ficaram mais reclusas é uma fase que é importantíssimo esse movimento do contato. Então, é claro que teve muito adoecimento, né? E todo mundo adoeceu. E tem muitas pessoas que estão doentes até hoje. Eu recebo todos os dias, né? Procura de pessoas relatando que seus filhos estão adoecidos e que começou na pandemia, né? Então, nós estamos todos num lugar onde que a gente vai precisar se conectar muito para resolver um pouquinho isso. Os colegas de vocês, eles falam sobre isso? Eles não falaram? Como foi? Vocês sabem um pouquinho? Porque hoje nós estamos aqui como porta-vozes, né? De duas adolescentes maravilhosas para um mundo adulto. Então, é muito importante que os adultos ouçam
o que é de vocês, né? Uhum. Não só vocês ouçam aquilo que é do adulto, né? Bom, eu acho que assim, em relação às minhas amizades, como ela disse, eu não falei também com muita gente durante a pandemia. Mas eu acho que no final, como você disse, no final saiu todo mundo meio adoecido, né? Com consequências que foram geradas pela pandemia. E assim, eu vejo o reflexo disso até hoje. Até na minha própria vida, eu vejo que muitas coisas que começaram na pandemia estão presentes na minha vida até hoje, infelizmente. Como as crises de ansiedade, assim, tem dias que são mais difíceis porque coisas voltam. Então, assim, em relação aos meus amigos, o que eu sei é que no final todo mundo foi afetado de uma forma ou outra e que até hoje eles ainda têm alguma coisa, ainda têm algum reflexo daquilo que aconteceu, sabe? E para você, Ana? Então, eu acho que para todos os adolescentes nessa fase, tirando o que você falou da crise de identidade, eu acho que todo mundo perdeu um pouco de identidade, sabe? Tipo, quem é a pessoa que é em 2019 não é mais a mesma pessoa que virou em 2020, sabe? Tipo, pra mim, eu virei uma pessoa completamente diferente. Eu cheguei a ficar questionando minha sexualidade o tempo inteiro. Aí eu quero ser que nem ela, cortava o cabelo, depois eu ficava, caraca, eu tô muito feia, sabe? Depois eu andava de novo e fazia alguma coisa pra tentar me encaixar e me aceitar de alguma forma, mas eu não conseguia de forma alguma. Então o problema não era a minha aparência, era literalmente minha cabeça. Só falar um negocinho aqui, eu acho que uma coisa que prejudicou pra caramba também, tendo essa visão de fora dos adultos que eles tinham da gente, era muito uma visão de, você tá com frescura, Preguiça. você tá com preguiça, você não faz nada, você só fica em casa, você não tá tendo que se preocupar com nada. Não tô falando que meus pais foram assim, graças a Deus, meus pais não tiveram essa reação, mas até outros adultos que não tinham nada a ver com a minha vida, falavam, por quê? Por que você tá assim? Qual que é o motivo? Sendo que tinha a questão de estar isolada, não tá falando com as amizades, a pressão que a escola tava colocando, porque eles colocaram uma pressão absurda na gente nessa época, quantidade de trabalho, tudo aumentou, porque parece que você tá em casa, então vamos mandar atividade. Para manter vocês, né? Sim, só que não funcionou, vamos concordar, EAD não é um negócio que é muito funcional, assim, muita gente ficou muito prejudicada, como se fosse até um ano quase perdido, né? 2. 2, exatamente, pois é. Quase 3 anos, né? Que foi de muito isolamento. Sim. Né? Então tem uma... Então, isso que vocês estão falando é fantástico, né? Porque é uma cobrança de que... Para que você está reclamando? Você não está fazendo nada. Você só está em casa, né? Mas tem um pouquinho também, eu atendo algumas pessoas que elas fizeram um processo um pouquinho inverso. Elas amaram a pandemia, porque elas queriam ficar em casa, porque elas são tímidas, extremamente tímidas. Vocês são pessoas, né, meninas, que são muito fáceis de se conectar, de falar, vocês fazem amizade com facilidade, né? Vocês são mais soltas, né? Isso é muito, muito bacana. Mas eu tive, sim, vários clientes que eles acharam excelente. E o retorno para o presencial também foi conflituoso. Não porque a pandemia foi, porque eles não queriam voltar para o presencial. Mas a partir do momento que entenderam que essa conexão é importante e começaram a se relacionar, pronto, acabou. Né? Então, é um estranhamento. Porque eu falo que é quase como se a gente fosse morar em outro país. E aí, de repente, você sai de dentro do hotel, da casa, né, do outro país, e encontra um mundo totalmente diferente daquele do qual você conhecia. Porque a mudança é muito rápida. De 12, né, a 15 anos, é uma mudança muito rápida do corpo, do pensamento, né, das emoções. E aí a gente fica com essa percepção de que você encontra um universo completamente diferente daquele que você conhecia antes. E isso é, sim, assustador, né? Sim. Se vocês fossem dizer alguma coisa para esses jovens aí que têm algum sofrimento ainda em relação a isso, o que vocês diriam? Difícil. Sai dessa. É difícil pra mim, porque eu acho que eu ainda tô meio que presa em algumas coisas, então é como se eu estivesse falando até pra mim mesma. Mas eu acho que eu diria algo do tipo... Uma frase que é meio clichê, mas eu sempre segui na minha vida, é que tudo passa. Eu ia falar... Que legal. Essa frase pra mim, assim, não tem comparação, porque
se você tá passando por um momento difícil, vai ter uma hora que as coisas vão melhorar, que as coisas vão ficar mais tranquilas. Então, em um momento ou outro, as coisas vão passar. E eu falo isso pra mim todo dia. Tanto quando tudo passa, como, calma, vive um dia de cada vez. De pegar e falar pra mim mesma, Maísa, tá tudo bem, esse momento que você tá passando vai passar, e agora foca no presente e faz o que você pode fazer. Acho que eu diria isso pra essas pessoas. Você mudaria alguma coisa? Não, ela não assista. Ela tudo que eu ia falar, de verdade. Isso, E que, né? assim, eu ia falar pra não se subestimarem, sabe? Não se deixarem levar, assim, pelo seu pensamento, tipo, ai, eu sou assim, eu sou aquilo, eu sou ansioso, eu sou tímido, eu sou... Sabe? Mas você tem potencial pra fazer coisas incríveis, sabe? Todo mundo tem. E uma coisa que a pandemia afetou tudo muito foi a autoestima de todo mundo. Então, tipo, sabe? Você tá no mesmo barco, né? Tá todo mundo no mesmo barco, literalmente. Tipo, quando eu fui começar o vôlei, eu fiquei, caraca, eu não consigo fazer isso, é impossível. Eu comecei no meio da pandemia, eu fiquei, caraca, impossível, eu vou sair daqui, nunca mais igual. Mas aí, quando eu comecei a fazer, eu falei, caraca, eu não posso me subestimar tanto. E assim, hoje eu tô no time da Católica, graças a Deus. E é isso, sabe? Não se subestima, porque você tem potencial pra fazer muitas coisas. De verdade. E que você nem acredita que você consegue. Que legal, né? E é isso mesmo, né? Mas pra isso a gente tem que se experimentar, né? Sim. Você tem que sair do casulo. Tem que sair. Se permitir, né? Se permitir. Exatamente. E agora a gente podia falar um pouquinho, né? Tanto da vida de vocês um pouquinho, mas também para os pais, né? Porque muitas vezes os pais acham que é muito fácil ser adolescente nos dias de hoje. E a gente fica dizendo, mas no meu tempo não tinha isso, no meu tempo não tinha aquilo. E realmente não tinha, ainda bem, né? Porque a vida é um constante evoluir e com coisas novas, né? A gente precisa ir se adaptando. Para vocês, na questão de ser adolescente, qual é o desafio hoje? O que é mais difícil? O que é bom? O que não é bom? Como é que vocês veem esse processo do adolescer? Pra mim, o que é mais difícil é a comparação. Pra mim. Mas também o que eu acho que dá muita gente. Sim. Porque, com o passar do tempo, assim, a internet, ela tá piorando cada vez mais, sabe? Tem aplicativos que você consegue mudar tudo. E é impressionante, porque mesmo a gente sabendo disso, se a gente vê Ai, se a gente vê uma foto de uma mulher perfeita, a gente fala, caraca, ela é assim. Eu preciso ser assim. Só que é tudo editado, sabe? E a gente se compara o tempo inteiro. Ou a gente, sei lá, entra no Pinterest. Aí você vê lá, inspiração pra fazer alguma coisa. Aí começa a aparecer aquelas mulheres perfeitas, que as vidas perfeitas, e não sei o que. E fala, ai, quero ser assim, quero ser assim. Aí você se olha no espelho, aí você fica... Como? Eu vou fazer isso. Sabe? Então, tipo, a comparação é uma coisa presente... Eu acho que a maioria dos adolescentes. De você se comparar com as redes, digamos assim, com o que tá na rede. Com as redes. E até com outras pessoas também, sabe? Tipo, sabe pra uma pessoa e fala, caraca, ela é tão bonita, eu sou tão feia. Sabe? Mas na verdade, o negócio é o amor próprio, sabe? Isso é uma coisa que eu também aprendi depois da pandemia. Nossa, eu de verdade me odiava. Eu odiava tudo em mim na pandemia. Eu acordava chorando. Tipo, por que eu tô viva? Sabe? Eu acordava desse jeito. E depois que passou isso, eu fiquei... Meu Deus, eu sou maravilhosa. Sabe? Eu não tenho defeito algum pra pensar esse tipo de coisa. E eu parei de me comparar... Parei, mas diminui bastante de me comparar com os outros, sabe? Porque cada um tem o seu tipo de beleza, cada um tem seu tipo de inteligência. Sabe, inteligência também, eu me comparava muito com inteligência. Mas, sabe, agora eu aprendi que não tem só uma inteligência. Escola, né? Sim. Tem outro tipo de inteligência. E eu comecei a gostar muito de mim, sabe? E eu sou testemunha que a partir do momento que você começou a fazer isso, você se percebeu tão capaz. E dentro de sala de aula, né? Sim. Quando tirou essa capa, né? Essa coisa, crença, né? Essa crença negativa, você percebeu que você não tem nada, não é nada disso. Tem mais leves. E eu fico aqui pensando, sabe, Ana, por que nós associamos que a beleza é a felicidade, né? O corpo perfeito, o rosto perfeito, que alguém disse que deveria ser assim. Quem foi que disse que aquele molde
é o que é o ideal, né? A gente nem se dá conta de onde nasceu isso. Onde foi que nós começamos a entender que a felicidade está atrelada a uma aparência física, No externo, né? do externo, e não aquilo que a gente é aqui dentro. Porque você pode ser a pessoa mais linda do mundo. E se a gente fosse pensar assim, as atrizes lindas e maravilhosas seriam todas super felizes, né? Todas seriam maravilhosamente felizes e realizadas. Sim. E a gente sabe que não é assim. Os atores também, né? Porque a gente também pode falar do lado masculino. Se a beleza é a felicidade, por que eles estão então infelizes com tantas crises, né? A gente já sabe de vários atores famosos que se suicidaram, atrizes, né? Então eu fico aqui pensando que talvez a gente precise desenvolver um pouquinho mais o senso crítico, né? Do adolescente, inclusive, de questionar isso. Onde é que está a felicidade? É a aparência? Ou são nas relações seguras? Né? Ou são naquilo que eu sou de verdade, né? Para você, Maísa? Para mim, essa parte de comparar teve muito presente na minha vida também, mas eu acho que o principal é a questão da pressão que é colocada na gente. Para mim, o que eu mais sofri e sofro até hoje é com a questão da pressão que é colocada em cima da gente, com as expectativas que são colocadas em cima da gente. Todo mundo tem esse negócio, e aí agora vai chegando perto do ensino médio, e é Enem, e é UNB, e é PAS, e é um monte de vestibular, é um monte de coisa, e todo mundo, caraca, você tá numa escola boa, você tem que dar resultado, caraca, você tem que, né, vamos lá, né? Até na escola, a gente vê o tanto que essa pressão é presente, e até na própria pandemia era presente pra caramba, e eu acho que além da presença, Da pressão? da pressão, nossa, desculpa, esqueci. Além da pressão, eu já me cobro muito. Então, além da pressão externa, tinha a pressão interna, que eu mesma colocava em mim. Que te adoece muito. Exato, e é uma coisa assim que me fez e me faz muito mal. Mas hoje eu acho que eu tenho mais o senso crítico de poder olhar para quando eu tô me cobrando e falar, ok, vamos botar o pé no freio, vamos tentar resolver essa situação de uma maneira racional, porque às vezes se eu deixar, a minha cabeça pega e aí eu vou me cobrando num nível que eu acho que eu tenho que ser a mulher mais perfeita do mundo, fazer 30 mil atividades e dar conta de tudo e também me comparar e ser linda, maravilhosa, sendo que não é assim, né? A gente é humano e, tipo, tá tudo bem não ser 100%, sabe? Dar conta de tudo, né? Você gostaria de falar um pouquinho da última situação e que te levou chega... Eu acho que a última situação, assim, de realmente ter que colocar o pé no freio faz mais ou menos assim... Isso eu tenho que fazer todo dia, né? Mas a pior, assim, faz mais ou menos uns 2 meses, em que eu tava num nível de autocobrança, num nível de pressão e no nível de querer ser perfeita tão grande, mas tão grande, que chegou no momento que eu não dei conta mais. Porque aí eu já não tava, a minha ansiedade, eu já tava me cobrando tanto, que eu não tava mais dormindo, não queria comer, queria ser 100% e fazer academia, e fazer aula de dança, e dar resultado na escola, e tirar nota boa, e ter amizade, ter relacionamento, ser uma pessoa boa, ir pra igreja, e ser 1001 funções, né? Participa daquele projeto da ONU, né? Participo de simulações da ONU também, participo de projetos escolares, fazia parte do Grêmio da minha escola. Então, assim, eu sempre tive essa vontade de ser muito e de estar bem presente. Só que chegou num ponto que, né, tem hora que o corpo não dá conta, né? Não dá conta. Até mesmo porque a gente precisa entender, no primeiro podcast, o Pedro Leopoldo falou do conteúdo que é oferecido às crianças e aos adolescentes e que está em desacordo com o desenvolvimento neuronal. Existe um desacordo muito grande nesse sentido, onde aquilo que é oferecido, eu não tenho um aparato cerebral adequado e pronto para processar tudo isso. E aí vem grande parte dos adoecimentos, né? Sim. Então, acho que isso tem que ficar muito claro para todo mundo, de que vocês estão ainda com um cérebro em desenvolvimento. Ele não está pronto. Ele não tem como estar pronto, porque vocês não são adultos. Vocês não têm todo o aparelho
pronto para processar tantas informações e dar conta de tanta demanda. Então, a gente precisa parar, sim, né? E olhar o que eu dou conta e fazer uma coisa de cada vez. Teve uma menina que eu atendi, nós fizemos uma lista de atividades que ela fez, né? E que ela começou a fazer desde 8, 9 anos. E agora ela está com 14 ou 15 anos. Tinham 26 atividades que ela já tinha feito, tipo hipismo, natação, vôlei. Tinha tanto, mas tanta música, dança, teatro. Quando nós duas enumeramos tudo isso, ela chegou a levar um susto. E aí ela entendeu uma parte do adoecimento, né, dela. Porque olha como é uma agenda de tanta cobrança e tendo que ser excelente na escola e tendo que dar resultado e tendo que lidar com o conflito do que é adolescer, né? Com o conflito com o corpo, com a sexualidade, com as decisões de escolhas profissionais, né? Como vocês estão trazendo, né? Então, eu acho que a gente precisa parar mesmo um pouquinho para perceber isso. O que eu dou conta? Gente, vocês têm muita vida pela frente. Vocês têm muita coisa para fazer na frente. Para que fazer tudo junto? Para que fazer tudo num momento só? Né? Não precisa. Vocês estão muito bem preparadas. Vocês e quem está nos ouvindo também. Eu diria, tenham paciência, calma. Eu mesma quero fazer várias coisas ainda. E olha que eu já estou com 60 anos. Eu quero fazer um monte de coisas. Tá bom, na hora que eu puder eu vou fazer. Eu quero fazer curso de artes, eu quero fazer dança, eu quero fazer novos cursos, eu quero fazer um curso de filosofia. Quando eu puder eu vou fazer. Se eu ficar querendo fazer tudo numa vez só, a gente adoece, não é? Adoece. E vem aqui, pode falar. É bem aquele negócio que você fala. Você falou de adoecer, sabe? E, de fato, a saúde mental me adoeceu muito. Tipo, adoeceu o meu corpo, sabe? Sim. Eu ficava grifando o tempo todo, falava, caraca, peguei Covid. Por exemplo, eu saí de casa, não tinha pegado Covid, sabe? E adoeceu tudo. É impressionante como a cabeça influencia na saúde mental, na saúde do corpo, sabe? Tipo, na pele, na sinusite que eu tinha, na rinite, na asma, tudo. Na acne, parece que tudo piora, sabe? Cólica, tudo piora. E quando eu comecei a melhorar minha saúde mental, parece que tudo começou a melhorar. Tudo. Tipo, minha pele tá muito pior. Tipo, tá assim, eu tô dando graças a Deus que tá assim. Tá linda. Nossa, essa parte da saúde mental afetar a física Nossa, é impressionante. Porque, assim, na época da pandemia, eu também tive esse negócio, porque eu ficava muito tempo sem comer. Porque eu não queria comer, porque eu tava me comparando e queria emagrecer. E aí, além de não comer, queria fazer 1000 coisas, né, pra emagrecer. E aí, até hoje, ainda tenho, tipo, algumas coisas que me prejudicaram, tipo, o meu ferro super baixo. E a imunidade baixando, o cabelo caindo, meu Deus. Parecia que tava caindo aos pedaços. Eu tô adorando você porta-voz disso, de ouvir isso de vocês, né? Porque eu posso dizer isso com toda segurança, porque eu sei dos efeitos que a aflição, a emoção, né, a baixa autoestima, o conflito com o corpo, com a sexualidade, essas cobranças, interferem no corpo. E como a gente adoece de fato, né? Então, vocês trazendo isso é fantástico, porque vocês já têm essa noção de que é importantíssimo. Você pode ter o corpo mais lindo do mundo, mas se você não estiver em paz, se você não estiver emocionalmente bem, de nada resolve. Para que isso? Para tirar foto, para postar, para dizer que eu tô, né? Como vocês, as fotos maravilhosas lindas. Para quê? Né? Então, eu acho que é isso mesmo. A gente precisa dar muito valor para a emoção. Vocês estão falando, as duas, né? Nessa questão da autocobrança, né? Dessa comparação com os outros e aquilo que vocês se cobram tanto. E aí, de novo, eu fico aqui. Para que isso? Para quê? Por que é que eu tenho essa cobrança tão grande em cima de mim? As escolas, algumas escolas, eu não vou generalizar, não são todas, mas eu sei que elas têm um comércio muito grande em querer que os alunos se deem bem, porque elas também estão bem. E o MEC também tem uma cobrança, né, do resultado das escolas. Então, é excelente que eles tenham excelentes alunos, porque eles têm
um olhar diferente lá dentro do MEC, né? Na validação daquela escola, nas certificações, né? É um comércio, lógico, e é importante que tenha, não é que é ruim. Mas como é colocado e como vocês recebem é que adoece, né? Então, a gente precisa separar muito bem o que é o papel da escola é de cobrar. Mas qual é o meu papel? Eu vou corresponder a tudo isso? Ou eu vou fazer o meu planejamento? Eu vou ser uma aluna mediana ou eu vou ser uma aluna nota 8? Tá bom para mim. Eu não preciso ser nota 10. Até mesmo porque a gente não dá conta. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade de armazenamento. Se eu coloco muita coisa ao mesmo tempo, eu não vou conseguir lembrar disso depois. Nós aprendemos, igual a gente é nutrido, né? Nós tomamos água de golinho. Se você tomar muita água, daqui a pouco você vai estar com sede de novo. Então, nós temos que tomar água de pouco em pouco, o dia inteiro. É igual estudo. Se eu tenho uma grande quantidade de informações, eu não vou conseguir assimilar. Então, a gente tem que ir com calma, sim, né? Sim. Então, tem que ter essa paciência, né? Vocês, em algum momento, vocês acham que o que trava um pouco o relacionamento entre vocês, os adolescentes, é autoestima, é capacidade de se relacionar? Como é que vocês veem os pares de vocês, os amigos? Vocês são mais tímidos? Você não consegue chegar numa rodinha se você não tiver com o cabelo arrumado ou se você não tiver com o batom bonito? Como vocês percebem isso? Posso falar, Folha? Claro. Tá. Essa questão da adolescência, né? Além de ser uma fase que, tipo, nessa época que a gente tá vivendo agora, ainda tem consequência da pandemia, já desde sempre é uma fase mais complicada, é uma fase mais difícil. E assim, eu sempre fui mais descarada, então eu não ficava muito se preocupando como é que eu ia aparecer. Mas teve uma época... Mas a família teve? Sim, eu sempre fui muito nessa questão de, ok, vamos emagrecer, vamos arrumar esse cabelo, vamos arrumar isso e aquilo. E assim, eu acho que até hoje isso permanece em mim, sabe? Essa questão da aparência. Mas a questão da adolescência é que a forma como os adolescentes falam uns dos outros pode chegar a ser doentio. Porque vai ter muita gente que vai falar pelas suas costas. E tá bom. Tá, eu não me preocupo tanto com isso. Mas a maneira como as pessoas falam e quando isso chega em você, já não é fácil ser adolescente hoje em dia, se comparando, vendo as pessoas com vidas perfeitas, com coisas perfeitas. E quando você tá se esforçando, vem alguém de fora e fala: ai, que você tá gorda, ai, que você tá com muita espinha, você tá muito magra, você tá muito aquilo, muito aquilo, muito aquilo. E eu acho que é daí que vem tanta vontade de, tá, eu tenho que emagrecer, mas eu também posso ser muito magra. Tem que, né, tá naquele meio termo e naquela perfeição que é propagada pra gente o tempo todo. Então, assim, essa questão da adolescência, muitas vezes eu fico até meio receosa de falar com algumas pessoas, porque eu tenho até medo de chegar num grupo, porque ela é descarada, porque ela é tal coisa. E assim, eu me preocupo muito com a opinião dos outros. Infelizmente, eu ainda tenho um pouco disso em mim. Mas a maneira como chega na gente, as coisas que falam, é muito ruim. É difícil, né? Pra mim, assim, a relação entre os adolescentes é complicada. Porque, assim, pra você se relacionar com uma pessoa, você tem que realmente se abrir pra, tipo, não sem julgamento, sabe? E uma coisa que os adolescentes fazem muito é julgar. Sim. Eles julgam o tempo todo. Ai, nossa, olha o cabelo dela. Nossa, olha o corpo dela, não sei o quê. E assim, é uma coisa tão normal dos adolescentes. Não digo que isso é normal, mas, sabe? O que faz sentido pra mim é que, assim, o que uma pessoa não gosta dela, ela julga no outro, sabe? Tipo, ai, meu cabelo tá feio hoje. Aí, quando ela começa a reparar no cabelo de todo mundo. E começa, ai, o cabelo dela tá bonito, o cabelo dela tá feio. E isso influencia como que você vai se relacionar com as pessoas. E como isso nos adolescentes é muito frequente, né, muito normal, eu acho que isso acaba realmente influenciando muito a relação entre... Sim, você se preocupa muito com o que os outros dizem de você? Um pouquinho ainda. Um pouquinho. É inevitável, sabe? Não é ter a consciência que todo mundo pode estar te julgando.
Você está sempre ali sendo olhado e criticado e julgado se você está isso, se você está aquilo, se você está... Ou muitas vezes a pessoa que está fazendo, que está olhando e fazendo isso, está no mesmo barco, né? Ou não também, ninguém tá te julgando, e é nossa cabeça mesmo, sabe? A gente fica com medo de chegar, porque vai que a pessoa tá me julgando, aí eu vou ficar aqui mesmo. E a pessoa tá vivendo a vida dela, não tá nem aí pra você também. Tem o completo oposto. Exatamente. É uma percepção, né? É esse mesmo. E vocês já presenciaram ou já viveram alguma coisa relacionada a bullying? Ou pode ser o bullying, é cyberbullying, né? O próprio bullying. Vocês... Já. Que Já. Eu acho que assim... Ai, já sofri de várias partes. Mas assim, vamos supor, uma coisa que me prejudicou bastante. Eu sempre tive cabelo cacheado e quando eu era criança, eu ia pra escola de van, né? E aí na escola a galera ficava falando que eu parecia uma leoa, porque meu cabelo tava muito grande, que tava armado, que tananana. Então, assim, isso me fez muito mal. E a forma como eu comecei a enxergar meu cabelo foi muito ruim. E todo mundo falava, porque cabelo liso é mais bonito. Não. E aí, com 7 anos, eu comecei a alisar meu cabelo. E fiquei alisando até os 11, 12, por aí, se eu não me engano. Até que chegou um momento que eu falei, cara, eu não vou ficar vivendo essa mentira, não. Isso aqui não é a Maísa, não é a minha personalidade. E pode talvez parecer uma coisa besta, só a influência do cabelo, mas eu acho que vai muito mais profundo, vai muito mais longe de você ser você mesmo e de você pegar e falar, tá, por que eu tô fingindo? Por que eu tô tentando me mudar para encaixar no que as pessoas pensam? Que não faz sentido isso, não faz sentido. E aí, quando eu mudei pro cabelo cacheado e voltei, né, pra estar nessa aparência de hoje, o quanto que eu sou mais feliz de poder usar meu próprio cabelo. Sim, exatamente. Hã? mais livre, né? Sim, exatamente, de se sentir mais livre. Às vezes é muito mais trabalhoso esse cabelo liso, mas... Com certeza. Mas eu acho que, assim, teve um momento que eu me deixei me levar por essa questão. Então, assim, hoje eu tento ao máximo, quando as pessoas vêm falar alguma coisa sobre... Hoje ninguém fala, né? Que agora a galera tá mais aceitando, tá mais de boa. Mas quando alguém vem falar alguma coisa em relação à minha aparência e tudo, hoje em dia eu tento pegar e falar, tá, beleza, essa é a opinião da pessoa, e como você disse, diz mais sobre ela do que sobre mim. Exatamente. Eu escrevi um capítulo de um livro, até esqueci de trazer o livro, é só um capítulo que eu escrevi, são 2 livros que eu escrevi um capítulo em cada, e que eu falei desse trauma sutil. O que eu chamei de trauma sutil? É exatamente essas falas, né? São essas falas que marcam, que registram, que magoam. Eu relatei a história de uma senhora, hoje já é bem senhora, que quando ela era adolescente, ela saiu de saia junto com as amigas dela e uma das pessoas ficava rindo das pernas dela porque as pernas dela eram finas. E começou a chamar ela de vários nomes, de saracura, de não sei o quê. E aquilo traumatizou ela de tal forma que ela ficou mais de 50 anos sem tomar banho na praia, sem usar calça comprida, sem usar roupa curta, só usando a roupa comprida para cobrir as pernas. Então, isso é muito grave. Não é sutil, não é frescura, não. Com o impacto que tem na gente. O impacto que tem em uma fase do desenvolvimento. Então, isso é muito cruel. Nós temos que aprender a separar. Porque eu sei que, às vezes, a gente também faz isso. A gente também precisa dar conta daquilo que a gente faz com o outro e aquilo que o outro faz comigo. Vocês estão num momento de descobrir identidade. Então, se a outra pessoa... Porque, veja, eu me enxergo através do outro. Eu me referencio naquilo que é do outro. E se o outro está dizendo que eu sou feia, ou que eu sou saracura, ou que eu sou outro... Eu vou acreditar. Eu vou achar que aquilo é verdade, eu vou carregar isso por muito tempo. Então, isso não é bobagem. Eu acho que falta muito respeito entre os adolescentes, né? Você gostaria de falar sobre isso? Não, que eu já pensei, né? Sobre bullying. Só assim, eu era muito nova. E eu sempre fui ensinada a levar esse tipo de coisa, esses comentários negativos, com muita leveza. Sabe, eu não ficava, ai, nossa, caraca, não. Sabe, eu não ficava assim. Tipo, quando eu era mais nova, acho que tava no 2º ano, sabe, no fundamental. Os moleques falavam que eu parecia um macaco, porque eu tinha muito pelo no braço, e muito pelo no braço, na perna. E aí, eu só ficava, não, sabe? Tipo, eu nem quem sabe desse tipo de coisa. Aí depois dos anos tá começando a cair a ficha. Nossa,
eu tenho muito pelo no braço, nossa, ai meu Deus. E é isso, tô questão de segurança, né? Claro. E chegou uma época que eu raspei, assim, sabe, do braço. E ninguém percebeu. Absolutamente ninguém percebeu. Eu falei, por que ninguém tá falando que eu raspei o braço? Então, assim, isso foi mal no chão. E, então, assim, realmente é o comentário do outro. Isso não diz nada sobre mim, sabe? Quando é comentário negativo. Ou pode dizer também, mas, assim, de aparência, Sim. não diz nada sobre mim. E há um momento que talvez os adolescentes, as crianças, elas não tenham noção do peso Exatamente. e não dividem isso com os adultos, não falem para os pais. E também não tem um preparo, às vezes, dos adultos para preparar as crianças para esses momentos, né? De como eles deveriam encarar isso, né? De olhar para isso, né? Então, eu acho que é um alerta muito bacana que vocês estão trazendo, né? Porque eu acho que hoje o adolescente, ele fala muito palavrão também. Eu não sei como é que tá no meio de vocês. Sim. Mas são palavrões absurdos que eu chego a ficar... Eu não tenho coragem de repetir os palavrões que eu já ouvi os adolescentes relatarem que ouvem no consultório. Eu tenho vários adolescentes que têm um sofrimento profundo por essa desqualificação, por causa desses palavrões que trazem uma negatividade tão grande para eles. Isso adoece muito, né? Então, eu acho que é uma cultura que precisa ser muito olhada, muito validada, muito cuidada, que a gente precisa respeitar desde pequeno, né? Olha, no meu tempo, a gente até falava palavrão, mas sabe qual era o palavrão máximo que a gente ouvia? Seu bobo. Esse era um palavrão. E eu, meu Deus, se você falasse isso, você já levava uma bronca. Ó, deixa de ser burro, deixa de ser boba. E hoje em dia eu vejo, assim, pode ser que eu não tenha vivenciado outros relacionamentos, né? Outras culturas que tivessem palavrões. Eu não tive. Então hoje me choca. Mas eu queria que as pessoas entendessem que esse tipo de comunicação, ela é uma comunicação violenta. Ela é grave, porque ela tem consequências para a vida inteira. Então nós temos dois caminhos. Ajudar que as pessoas falem menos isso, e outro, se preparar para ouvir isso e não se afetar, né? Assim, eu acho que, às vezes, a pessoa, vamos supor, se é uma questão, talvez a pessoa esteja acima do peso e a outra pessoa quer alertar ela pela saúde dela. Isso é um contexto. E a forma como isso pode ser dito vai mudar muito. Se uma pessoa diz... Eu acho que você precisa emagrecer por tais motivos, para você não desenvolver nenhum problema, e tananã, vamos procurar um médico, vamos ver essa questão. Se estiver tudo bem, beleza, sua saúde, tá tranquilo, mas vamos prezar. E é diferente de chamar a pessoa de baleia, de começar a falar um monte de coisa totalmente desnecessária. E eu acho que essa questão dos palavrões, das coisas que são ditas, não ultrapassam o respeito num nível, porque... Hoje, o tipo de xingamento e o tipo de coisa que a gente escuta na nossa idade é muito pesado. São coisas muito pesadas e, assim, e tudo é criticado. Tudo tem um ponto de julgamento muito forte. E a maneira que é dita pra gente isso é muito pesado. Porque a gente, como se disse, a gente nem tá preparado para ouvir esse tipo de coisa. E chega um outro adolescente xingando e falando mal de você de uma maneira horrível. E aquilo te faz muito mal, porque a gente não está preparado para lidar por isso. Você passou por isso? Sim. Parece que todo mundo se comunica agora na base do ódio, né? Se tiver alguma coisa assim pesada. Exatamente. É impressionante. Era isso que eu ia falar agora, Ana. Aonde é que está a graça de ver o sofrimento alheio? De humilhar? Aonde é que tem graça nisso? Sim. Eu nunca gostei nem daquelas pegadinhas do Faustão, daquelas brincadeiras. Eu sempre detestei isso. Eu não assisto, porque eu não consigo rir do sofrimento de ninguém. A minha mãe me ensinou isso, meu pai me ensinou, que a gente não deve rir, a gente deve ajudar as pessoas que estão sofrendo. E hoje há uma graça, há sei lá, as pessoas se divertem, colocam na internet, dão risada de quedas, de pessoas caindo, se machucando, pessoas passando por situações vexatórias, né? Então, eu fico aqui pensando onde é que é o humor. Onde há humor nisso, gente? Por favor, vamos pensar um pouquinho, vamos refletir um pouco sobre isso, né? Que isso é muito sério. Porque é impressionante, todos os adolescentes, parece que pra se encaixar, eles começam a fazer esse tipo de coisa, pra se encaixar em um grupo, sabe? Sim.
Assim, você não pode concordar nada com aquilo. Caraca, que é um absurdo pra você. Mas pra se encaixar em alguma coisa, você começa a fazer o que eles fazem. Isso pode influenciar também, tipo, pessoas que, por exemplo, droga, começam a fazer isso. Nunca na vida elas iam fazer isso, mas, sei lá, se aproximou de um grupinho e começou lá, usando droga. Não, e parece que a gente tem, tipo, dois extremos, né? Nunca é uma pessoa que é tranquila. Ou é a pessoa que você não pode falar nada, que você tá sendo 30 mil istas, racista, homofóbico, tudo tipo. Sendo que você falou, talvez, no comentário, não tô falando que, tipo, apoia esse tipo de coisa. Óbvio que não. Mas tem coisa que a gente fala que não é nada do problema que colocam e transformam numa coisa... Romantizam demais. E aí não pode falar nada, não pode dizer nada. Aí o outro tipo de grupo é o tipo de grupo que desqualifica todas as pessoas. Qualquer minoria que tiver, desqualificam, desrespeitam. Então é como se não tivesse gente meio normal, meio termo. Gente que a gente pode falar, tá bom, a gente pode fazer uma piada ou outra, mas não vamos levar muito pesado. A gente pode ter um meio termo e tá tudo bem. Agora parece que nos adolescentes, hoje em dia, ou você xinga e desmerece todo mundo, ou você tem que defender todo mundo tudo 100%. Extremos, né? Os dois extremos, não existe mais um equilíbrio, um meio termo. É respeito, né? Que tá faltando, né? E antes da pandemia as coisas não eram assim, na minha opinião. Em 2019, eu vejo que assim, o tipo de coisa que eu falava em 2019, tem muita coisa que eu não posso falar mais. Ou que eu não tenho coragem de falar o tipo de coisa que falo. Porque parecia que a gente vivia num equilíbrio maior. Mas depois da pandemia, com tudo que a gente ouviu, a gente ouviu muita coisa de muita gente. Passava o tempo todo na internet, então a gente escutou muitas coisas pesadas. Então, assim, a nossa cabeça foi mudando e parece que afetou todo mundo. E aí agora, ou você é um extremo, ou você é o outro. Não existe mais o meio termo de uma pessoa tranquila. Eu vejo muito isso, às vezes, no olhar sobre a sexualidade, que vai ser um dos próximos podcasts que eu vou falar sobre a questão da sexualidade, que hoje você tem que aceitar tudo. Você não pode ter um olhar de falar assim, não, eu prefiro isso. Se você prefere estar com um menino ou prefere estar com uma menina, você parece que já é julgada imediatamente. Porque você não pode mais preferir, tem que aceitar tudo, né? Então, te enquadram, te encaixam em lugares que às vezes não cabem. E isso também faz sofrer, isso também traz angústias, né? E o sofrimento, eu falo que ele é devagar, que ele vai se estabelecendo. Sabe, como uma aguinha que ela vai escorrendo e aí ela vai formando um pequeno dique. E aí, quando você percebe, isso tá cheio. E aí, isso transborda em doenças mentais, né? E uma coisa que eu ia falar é que parece que da pandemia pra cá, muita gente normalizou ter problema mental. Nossa. Tipo, eu tenho TDAH, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade. E você tem orgulho de ter isso. E se autodiagnostica, né? E quando a gente fala, mas você tem certeza de alguma coisa? Começa a tacar o pau. Não, mas eu tenho sim, eu tenho certeza que eu tenho. Você não pode ficar me julgando. Sabe? Então tem que aceitar. Ou você aceita, ou você vai apedrejar. Entendeu? Sabe? E eles romantizam, né? Eles falam como, nossa, que legal, eu tenho ansiedade. Tipo, não faz sentido nenhum. Tá aqui falando, aí presta atenção na planta. Aí fala, cara, eu tenho TDAH. É impressionante como normalizar esse tipo de coisa, porque tem pessoas que realmente têm, claro, que sofrem muito, sabe? E isso sim é um problema, normalizar esse tipo de coisa. E aí quando a gente fala qualquer coisinha, ai meu Deus, pode cancelar no Twitter, sabe? Você não tá respeitando, você não tá ajudando a gente que tem tal problema. Sendo que a pessoa... E tem uma outra coisa também, né? Que eu atendo uma garota que ela é autista. E ela ouviu entre os colegas, não com ela, mas um grupinho, aí um brincando com outro, falou assim, cara, você é autista, que tá agindo dessa forma? Nossa. Ela tinha vontade de se aproximar do grupo, né? Ela já tinha uma dificuldade enorme de se aproximar. Quando ela ouviu isso, ela se afastou completamente. Como se isso fosse um pecado, como se isso fosse uma culpa, né? Se a pessoa é autista, é culpada, ou você desqualifica uma pessoa por ela ser autista. E, enfim, eu acho que tem muitas coisas aí para pensarem entre vocês, né? Eu queria fazer uma última pergunta para vocês, que é um pouquinho... eu sei que isso também nem estava no nosso script, né? Mas surgiu agora aqui. E se vocês se sentirem à vontade de falar, como vocês percebem a questão das drogas? E eu estou falando das drogas lícitas. Nem são das drogas ilícitas, né?
porque eu tenho atendido muitos casos que estão com problemas sérios em função de álcool, de cigarro, né? Como é que vocês percebem isso? Isso chega até vocês? Vocês percebem, não percebem? Como é que tá esse meio aí para vocês? Olha, esse mundo não é muito presente na minha realidade, sabe? Eu não presencio isso nunca, praticamente. Mas, sabe, esse negócio de drogas listas é muito uma questão de influência. E os adolescentes são muito influenciáveis, eles vivem de influência. Tudo influencia, sabe? Entra naquele padrão que vocês falaram, né? Ou é ou não é? Você não é, você toma ou você é contra o álcool. Exatamente. E assim, se você não tomar, você fica com uma fama ruim. Caraca, aquela não faz nada, ela é toda santinha, não sei o quê. Sabe? Esse tipo de coisa. Ai, mas enfim, é isso, a gente é muito influenciável. Eu não presencio isso, mas Você sabe que tem, né? eu sei que tem, é muito presente, sabe? Eu acho que eu presencio um pouco disso, assim, vejo amizades e tudo. E muitas vezes, além dessa questão de de a gente ser influenciado, eu acho que talvez vem muito uma forma de escapar da realidade. Porque eu sei que é errado, eu sei que não faz sentido, principalmente um adolescente, né, tá fazendo esse tipo de coisa. Mas muitas vezes é uma fuga que a pessoa usa da realidade. Uma fuga dos problemas e pegar e falar, tá, vou fazer isso porque eu vou ver se eu esqueço tudo que eu tô passando. Sim, a droga ilícita entra muito nisso também. Sim, talvez o álcool e pegar e falar, não, deixa eu fazer isso pra esquecer, sabe, meus problemas. Qualquer tipo de vício, né? Internet também até. Sim, e tudo vai virando uma fuga da realidade, porque parece que a gente não tá mais querendo viver o agora, o que tá acontecendo. A gente tá se perdendo e tudo a gente quer. Teve uma época que, assim, eu lia 30 mil livros por mês, porque era o tempo todo querendo viver a realidade dos livros, depois presa na internet. E, assim, a gente fica querendo fugir da nossa realidade para não ter que lutar com ela e pegar e encarar de verdade, sabe? Fantástico isso. Porque viver é desafiador. Sim. Viver causa sofrimento, frustrações, né? E aí, quando eu preciso transitar por isso, inclusive para crescer, né? Eu falo que o sofrimento, os desacordos, eles são importantes na nossa vida. Para a gente se perceber, se ajustar, buscar meios de solucionar isso, né? E quando eu não consigo ter eu não tenho esse olhar, eu quero fugir. Eu não quero enfrentar, eu não quero dor, não quero sofrer, eu não quero me frustrar. Então, realmente, eu fujo. E a preguiça também é um vício, para quem não sabe. É A verdade. preguiça também é um vício, é considerada vício, né? Tem uma preguiça que ela chama preguiça patológica. E aí ela entra nesse lugar também, de que eu não quero enfrentar a realidade. Então, é caracterizado como uma preguiça, mas é uma apatia muito grande, sabe? Como é para vocês a questão da espiritualidade? Eu falei que era só uma pergunta, mas agora já é assim. Eu vou começar um pouquinho. Hoje pode fazer várias. Vocês duas são sensacionais. Obrigada. Em que ela ajuda? Eu sei que vocês duas têm um pezinho na questão da espiritualidade. Pra mim, assim, a espiritualidade foi, assim, a minha salvação, o meu milagre no meio de tudo. Eu tenho uma conexão muito forte com Deus e eu acredito muito, muito mesmo. E a minha fé sempre foi alta. E nos últimos tempos tem cada vez aumentado mais, porque eu não sei qual é a sua crença, o que você vive e qual é a sua motivação. Mas tenha uma motivação, tenha uma fé e tenha algo para seguir. Porque às vezes a gente vai se deparar em situações que a gente não vai saber para onde ir. E a fé e ter algo que você crê lá em cima vai ser o que vai te salvar. Porque na minha realidade foi isso. Eram dias que eu acordava muito mal e eu falava, tá bom, me ajuda Deus a levantar da cama, me ajuda a tomar um rumo porque eu sei que eu vou ter um futuro. E às vezes é isso que vai te salvar. Perfeito. Nossa, Deus, assim, minha religião foi minha salvação também. Eu cheguei a duvidar de Deus, assim, na pandemia. Não, na pandemia, né? Tinha que ser. Sabe, eu duvidei de Deus na pandemia. Eu não queria mais ir pra igreja. Eu estava rebelde demais. Eu não queria fazer nada, sabe? Em relação à religião. Eu não rezava. Eu tava tão triste quando eu me afastei, assim. Porque eu nunca fui tão conectada, assim, sabe? Com a minha religião, com Deus.
sabe, com esse mundo. Eu nunca fui. E aí, chegou um tempo que eu fiz um retiro. Não sei se você já fez retiro. Já, nossa, a melhor coisa que existe. Então, eu que fiz um retiro. Cara, foi mágico pra mim. Mágico. Eu fiz esse retiro e parece que Deus tocou meu coração de uma forma tão forte, sabe? Então, assim, se você tá se sentindo, sabe, sozinho, se sentindo não amado, cara, Deus te chama muito, sabe? Isso foi uma coisa que cresceu muito no meu coração, porque eu falei, cara, Deus me ama, alguém me ama de verdade, sabe? Eu não preciso de depender de ninguém, porque eu sei que eu tenho Deus comigo, que Ele me ama o tempo inteiro. Mesmo se eu errar, eu posso, sabe, eu posso voltar pra Ele, eu posso conversar com Ele, eu posso contar com Ele pra me ajudar todos os dias. Eu quero trazer mais vezes, né, adolescentes que possam trazer, né, esse olhar, né, trazer essa verdade de vocês para os adultos, que é muito importante, né? Então, ouvir vocês é muito importante. E eu sei que vocês duas ouvem, mas para que os adolescentes também ouçam os pais, porque a gente não sabe tudo, a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Que bom que a gente não sabe tudo. Já pensou se a gente nascesse sabendo tudo? Que graça teria a vida, né? E é claro que as pessoas mais velhas, os professores, os avós, os pais, os irmãos mais velhos, os tios, têm palavras importantes, né? E é bom a gente também se expressar, né? O que a gente tá passando, porque às vezes a gente tá sofrendo sozinho e a gente nem imagina que tem uma pessoa ali que pode ajudar. Talvez não sejam seus pais. Talvez, que nem você falou, professor e tudo, pessoas da escola, religião, um líder de uma igreja, não sei o que você frequenta, seja lá o que for. Porque tem gente que pode te ajudar, porque a gente fica com medo, mas também não é todo adulto que vai te ajudar, que vai te julgar e vai falar dos seus sentimentos. Tem muita gente que vai te valorizar e vai tentar te ajudar. Sim. É procurar ajuda, né? Sim. Isso. Vocês não estão sozinhos, adolescentes, vocês não estão sozinhos. Vocês têm uma comunidade inteira para estar junto com vocês. Busquem ajuda. Meninas, eu agradeço imensamente esse momento lindo, maravilhoso. Eu tô aqui encantada com vocês. Belíssimo, né? Então, eu tenho muito, muito, muito a agradecer a vocês duas. Gratidão mesmo por estar aqui comigo nisso. Eu também agradeço demais, foi incrível. Então, meninas, para a gente deixar aqui para o nosso público, né, que eles possam ver vocês em algum momento, vocês gostariam de deixar o arroba de vocês para que eles possam seguir vocês e ver essa nossa conversa linda? Bom, por mim pode ser, se alguém quiser ver o meu dia a dia, né, a minha vida. E eu compartilho também um pouco das minhas experiências no meu Instagram, o meu arroba é mahbr, mahbr._. Se quiser me seguir lá, eu estou disponível. Se quiser conversar, se quiser ajuda, não sou nenhuma psicóloga, mas estou disponível. Posso dar conselhos. Por enquanto, só conselhos. Né? Por enquanto. O meu arroba é Ana Paulin. Assim, eu não tenho nada no meu Instagram. Você não é conectar. Eu não posto tanta coisa no meu Instagram. Mas se quiser chegar para mim, mandar alguma mensagem, pedir alguma ajuda, algum conselho, eu faço questão de ajudar todo mundo. E é isso. Bacana. Bom, e vocês sabem, né? Nossa rede social é @na trilha da adolescência. Nós temos o nosso Instagram, nós temos o nosso YouTube, nós temos no TikTok também, que você sabe que para mim é um desafio ter o TikTok. Tá bom? Nós temos o Facebook. E nós também temos esse podcast no Spotify, tá bom? Então, estão todos convidados a se inscrever, o link vai aparecer aí na tela. E a gente convida todos vocês a participar também com sugestões, com opiniões, perguntas, tá bom? Muito obrigada, pessoal, e é isso aí.